Então imagine que você tem uma onda eletromagnética que não tem o seu campo elétrico oscilando numa direção preferencial. Essa onda encontra um polarizador, que nada mais é do que cadeias poliméricas alinhadas. A gente pode fazer isso aí esticando polímeros, ou fabricando ela já dessa forma. E com isso, né, são estruturas de carbono e hidrogênio, que geralmente têm ligações sigma e ligações pi. No caso dessas ligações pi, você tem alguns elétrons mais fracamente ligados, que podem ser oscilados. E eles vão ser oscilados por conta do campo elétrico que vai vir da onda incidente. Esse campo elétrico incidente ele tem uma certa característica, amplitude, por exemplo, e vai aplicar uma força nessa carga elétrica que vai se movimentar, tá? Essa movimentação de carga, a gente sabe do eletromagnetismo básico, que vai gerar uma nova onda, tá? Então, num polarizador ideal, o que a gente tem nada mais é do que uma reemissão de uma onda por conta da vibração das cargas internas desse polímero, quando encontra essa onda que oscila em todas as direções. Então, ele gera uma onda secundária que tem um campo elétrico bem definido, que oscila de forma bem definida. Isso a gente chama de polarização, tá? A gente pode fazer a polarização dessa forma, ou de duas outras formas, como a gente vai ver aqui hoje. Pelo ângulo de Brewster, que é um ângulo no qual você deixa de ter uma refração e passa a ter refração e reflexão numa determinada interface, e nesse ângulo peculiar você sai com a onda refletida polarizada, ou no caso de materiais birrefringentes, onde a gente consegue modificar a direção da polarização. Tá ok? Então, nessa primeira parte do experimento, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um laser, que já deveria ser uma luz coerente, colimada, polarizada, mas de fato a gente vai ver aqui que ela não é. Na hora que a gente coloca um polarizador que a gente consegue modificar, a gente consegue girar ele internamente, né? Consegue girar ele internamente, ainda a gente observa que a gente é capaz de reduzir a intensidade da luz, mas não zerá-la, tá? Vou depois desligar a luz e mostrar isso novamente, para ficar mais claro. Quando eu uso um segundo polarizador, aqui eu determinei que, usando um polarizador aqui, a luz que vai atravessar, ela vai estar toda alinhada segundo as linhas do polarizador. E aqui se eu coloco um segundo polarizador, e aí coloco essas linhas aqui do polarizador 90 graus, as linhas desse primeiro polarizador, então eu consigo mais ou menos extinguir, né? Os polarizadores não são perfeitos, assim como o nosso laser também não é, né? Mas dentro das limitações experimentais a gente consegue reduzir bastante a intensidade do feixe que atravessa. Tentando explicar um pouco melhor o que acontece, basicamente a gente tem a luz do laser chegando num polarizador 1. Quando a luz sai desse polarizador, ela vem alinhada com o polarizador. Isso porque a luz vai oscilar os elétrons que tenham ali naquela superfície. Esse elétron vai se movimentar, e elétron movimentando gera onda. Nossa onda vai estar alinhada dessa forma aqui, tá? Se eu venho e coloco um segundo polarizador 90 graus com o primeiro, então era para eu extinguir a luz. De fato, o que a gente vê é que uma pequena porção passa. E se agora eu venho e coloco um polarizador intermediário que está com essa orientação aqui, por exemplo, o que vai acontecer é que a luz vai sair polarizada com esse formato do primeiro polarizador, e ela vai ser decomposta aqui, ó. Ela vai ser decomposta para formar agora uma frente resultante com
com essa inclinação de polarização, que ao incidir aqui, vai então ser decomposta, e aí a gente passa a ter uma pequena fração que atravessa bem esses conjuntos de 3 polarizadores. Claro, se esse polarizador tiver com a inclinação desse ou desse outro aqui, você não vê a passagem de luz, ou vê uma passagem bem reduzida, como se ele não existisse. Tá bom? É isso que acontece ali quando a gente adiciona a fita birrefringente entre os 2 polarizadores. Conforme eu giro, eu aumento ou eu diminuo a intensidade, quase zerando aqui, ó, quase conseguindo zerar. A gente consegue também adicionar um material birrefringente, como esse pedaço de vidro com polímero, com plástico, né, com fita durex aqui. A gente consegue, colocando ela no meio do caminho, a gente consegue visualizar que ela, de fato, modifica a polarização inicial, né? Você vem com a polarização um certo ângulo, quando você vem com as fibras aqui, com a estrutura, as moléculas dessa fita, quando você gira ela está num certo alinhamento, você faz com que componentes desse campo modifiquem a sua vibração, né, do feixe. Então, com isso, a gente tem que mesmo passando por o primeiro e pelo segundo, você colocando esse objeto aqui no meio, girando, você passa a ter nova fonte de luz saindo, né? Isso porque a luz aqui que está incidindo inicialmente está numa certa direção, só que conforme esse novo polarizador está integrando o sistema, aí a gente passa como se a gente tivesse componentes nessa direção. A hora que a gente adiciona o polarizador nessa outra direção aqui, parte desse cara decompõe e atravessa esse segundo polarizador, porque agora essa luz que saiu, ela não tem um ângulo de 90 graus com a luz incidente. Quando a gente introduz essa fita no meio, olha só o que acontece com o sinal. Isso é uma coisa muito interessante, né? Vou movimentando a fita aqui ao longo. Se você gira a fita, olha só o que acontece, tá? A gente tem um processo de espalhamento aqui, por isso que ele fica bem tenso também, mas também tem um processo chamado birrefringência. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que isso significa. O termo birrefringência é um termo que causa muita confusão. Então vamos tentar deixar isso o mais claro possível para que a gente possa entender esses fenômenos que a gente está vendo aí nos experimentos. Olha só, quando a gente vem com uma luz polarizada sobre um material aqui em verde, birrefringente, acontece que, a depender dessa polarização, a gente vai ter índices de refração diferentes para o material. Ou seja, a luz, parte dessa luz, por exemplo, se a gente tem uma luz policromática, ela pode sair perpendicular ou paralela à polarização incidente. Isso porque o índice de refração do material vai depender da polarização e vai depender também da incidência, do ângulo de incidência que tiver com o material. O material, ele é composto por partículas, por átomos, tá? E a depender do ângulo de incidência, a luz pode atravessar dessa forma, ou se incidir com um certo ângulo, ela pode encontrar diferentes caminhos ópticos aqui dentro. Então, o caminho que esse raio de luz vai percorrer é muito diferente do que esse outro vai percorrer. Então, os materiais,
que tem propriedades chamadas anisotrópicas, ou seja, propriedades diferentes a depender do ângulo que você analisa essa propriedade. Não é somente propriedades óticas, no caso de anisotrópicas, né? Por exemplo, materiais super duros como o diamante, a depender do ponto que você incide, você consegue clivar o material, as ligações são mais fracas. Aqui, a depender do ângulo que você incide, o comportamento óptico, né? A velocidade que a luz vai ter no interior vai ser diferente. Por isso, esse material é dito que tem duas refringências, tá? Agora a gente vai usar uma fonte de luz policromática, que emite luz em todas as direções, vai vir com o nosso polarizador e polarizar essa luz, orientar um certo alinhamento aí nas luzes que vão atravessar esse polarizador. A gente pode usar um segundo polarizador e, se ele tiver, como o caso aqui, 90 graus em relação ao primeiro, vamos supor que a gente alinhou todos na vertical aqui, se o segundo tiver com alinhamento horizontal, então ele vai bloquear o máximo possível a passagem da luz. Se ele não tiver com essa... Eu estou girando ele aqui, então se ele não tiver, a gente consegue uma passagem parcial ou uma passagem como estava inicialmente aqui, né, como se esse outro aqui não existisse. Claro que tem uma perda, né, ao longo do processo e a gente tem esse processo de diminuição da intensidade. Mas olha só, o que acontece agora, né, se eu coloco essa mesma fita aqui, ó, olha só, a gente tem uma mudança de cor muito interessante. Quando eu tenho uma certa quantidade de fita, eu tenho uma cor. Quando eu tenho outra, eu tenho outro tipo de cor. Bem como se eu girar ela. Olha só o que acontece quando eu giro. Não sei se está dando para ver, ela está mudando de cor de amarelo para vermelho. Olha só como ela fica vermelho. Roxo. Estou girando aqui, ó. Estou girando esse componente. Tá? Olha só o que acontece, que interessante. Ao girar, ela chegou a ficar purple, totalmente roxa, né? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui para mostrar isso melhor para vocês. Esse experimento é uma outra forma da gente polarizar a luz. Veja só, aqui a gente está usando o nosso laser, incidindo ele sobre uma placa de acrílico, e aqui a gente sofre o processo de refração. Mas também nesse ponto, a luz sofre reflexão e ela é levada até aquele anteparo lá. No caminho, a gente colocou um polarizador para mostrar para vocês que essa luz vem polarizada, que a gente consegue zerar essa luz que sai daqui quando a gente coloca o polarizador no ângulo correto, tá? E olha só, sem o polarizador, para mostrar para vocês que realmente quando ela incide até ali, tá? Realmente ela vem polarizada. Vou colocar o polarizador novamente e aí mostro para vocês que existe esse ângulo tal que um ângulo de Brewster tal que a luz que é refletida ela sai polarizada. É bastante comum quando a gente vê no horizonte o sol, ele incide no chão, no asfalto, por exemplo, e aí a gente recebe essa luz refletida. Se a gente usa um óculos polarizado, então solar, né, ele bloqueia a passagem dessa luz, como está acontecendo aqui nesse caso, tá bom?